Olá pessoal, hoje daremos continuidade com a nossa playlist de resolução de questões de concurso público para professor de matemática. E hoje resolveremos algumas questões do IFRN de 2015. Eu sou o professor Thiago Roberto, peço que nos sigam nas nossas redes sociais, curtem e compartilhem o nosso vídeo e vamos deixar de enrolação e vamos à primeira questão. Vamos lá. Pergunta bem direta, ó. Qual é o valor desse limite aqui? Bom, é um limite que, se você prestar bem atenção, ele vai ser um limite indeterminado. Ou seja, o que é que você tem que fazer? A priori, que você pensaria assim mais rapidamente, regra de L'Hopital. Primeiro passo, eu sempre penso em regra de L'Hopital para limites indeterminados, do tipo 0 sobre 0. Então, reescrevendo, vai ficar o quê? Ó? Limite quando x tende a 0, de quem? Ó? Derivada do 3x dá 3. Mais, ó, derivada do x vezes cosseno x. Isso aqui é um produto. Aí tem que usar a regra do produto. Deriva o primeiro, repete o segundo. Mais, repete o primeiro, deriva o segundo. Derivada de x é 1 vezes cosseno de x. Mais, repete o primeiro, x, vezes derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x. Ok? Agora a próxima. 2 seno x cosseno x. 2 seno x cosseno x é um produto também. Só que isso aqui tem uma identidade trigonométrica. Certo? A mesma coisa que seno de 2x. Então fica mais fácil derivar 2 seno x cosseno x ou seno de 2x. Certo? Então a derivada, ó, do seno de 2x é uma função composta aqui. Então, a derivada do seno é o cosseno de 2x e a derivada do 2x é o 2. Ou seja, vai ficar 2 vezes cosseno de 2x, certo? Agora eu vou substituir no zero aqui. Para ver se continuar indeterminado, deriva em cima, deriva embaixo de novo. Se não, já é o valor do limite. Então, vai ficar limite quando x tende a 0 de, ó, 3 mais 1 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. Mais 0 vezes seno de 0. Fica 0. Sobre 2 vezes cosseno de 2 vezes 0, que é 0. Cosseno de 0 é 1 e 2 vezes 1 dá 2. Logo, qual é o valor desse limite? 3 mais 1, 4, dividido por 2. 2. A resposta correta, letra A. Tranquilo? Próxima. Próxima questão diz o seguinte, ó. Na figura abaixo, os pontos A no eixo das abscissas, ó. O A está no eixo das abscissas, aqui. Olha ele aqui, ó. O ponto P, igual a menos 1 e menos 2, pertencem à circunferência de centro em O, no caso a origem. Aí a pergunta é, com base nas informações da figura, qual a área do triângulo AOP? Cadê o triângulo AOP? Aqui o triângulo AOP, ó. A, O, P. Aqui. E eu quero saber a área dele. Bom, como é uma questão de geometria analítica, existe uma fórmula específica para se calcular a área de um triângulo usando os determinantes, um determinante específico. Mas para eu saber esse determinante, eu tenho que saber os vértices desse triângulo. Eu já tenho esse vértice aqui, que é a origem, ó. Eu já tenho esse vértice aqui, que é o ponto menos 1, menos 2. E falta encontrar esse outro vértice aqui. Que, por incrível que pareça, esse vértice é o que na circunferência? O raio.
Então, eu tenho que trabalhar em função dessa circunferência. Observe bem, qual é a equação da circunferência? Nesse caso, é x² mais y² igual a r², certo? Por que ela é escrita dessa forma? Porque ela está na origem. E eu tenho o ponto P. O ponto P é menos 1, menos 2. Então, é só substituir, ó. Menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado igual a r ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, igual a r ao quadrado. Logo, quem é r? Raiz de 5. Não precisa do negativo, porque o ponto A está do lado positivo, certo? Então, qual é o ponto A aqui? O ponto A é raiz de 5 e 0. Tranquilo? Agora, Tiago, qual é a fórmula? A fórmula diz que a área de um triângulo é dado pelo módulo desse determinante aqui, ó. XA, XB, XC, YA, YB, YC, 1, dividido por 2. Onde XA, YA é um ponto, XB, YB é outro ponto, e XC, YC é outro ponto. Então, vamos lá. Quem são os pontos? Um ponto é a origem, né? Que é o O, 0, 0. O outro ponto é o P, que é menos 1, menos 2. E o outro ponto é o A, que é raiz de 5 e 0. Então, usando a fórmula, vai ficar o quê? A área vai ser igual, ó. Vamos lá. O módulo do determinante. Quem vai ser o determinante, ó? 0, 0, 1, menos 1, menos 2 e 1. Lembrando que na terceira coluna é sempre 1. Raiz de 5, 0 e 1. Tranquilo? Dividido por 2. Então, é só calcular esse determinante. Depois, calcular o módulo dele, porque é a área tem que ser positiva. E, por fim, dividir por 2. Então, vai ficar o quê? Pela regra de Sarri. Ó. 0, 0, 1. Repete as duas. Os dois primeiros. Menos 1, menos 2, 1. Repete os dois primeiros. Raiz de 5, 0, 1. Raiz de 5, 0. Certo? Dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar por meio. Eu vou colocar aqui. E aqui na frente eu vou organizar aqui, né? Ficar padronizado. Área igual. Então, a área será igual. Vou botar o meio aqui na frente para ficar mais bonitinho, né? Para dizer que nós é organizado. Vamos lá. Diagonal principal, ó. 0, 0, 0. Tranquilo? Próximo agora, ó. Vai ficar menos 2 raiz de 5. Só que muda o sinal. Fica 2 raiz de 5. Ó, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Tranquilo? E o módulo de 2 raiz de 5, na verdade, não vai precisar dessa segunda barrinha, só de uma, por causa do módulo. O determinante já é 2 raiz de 5, certo? Então, vai ficar o quê? Meio vezes 2 raiz de 5, que é igual a raiz de 5 unidades de área. Resposta correta, letra B. Tranquilo? E a última questão de hoje diz o seguinte, ó. Vamos lá.
Considere a progressão geométrica, formato padrão, né? A1, A2, A3, reticências, AN, reticências, ou seja, só em olhar isso aqui eu já percebo que é uma PG infinita. Então, pelo fato de ser uma PG infinita, de termos não nulos, de razão Q, tem que ter essa condição aqui, para eu ter uma fórmula fechada, certo? Então, ele pergunta, ó, o limite da soma dos quadrados dos termos desta progressão geométrica é. Então, vamos lá. Vamos reescrever a progressão geométrica inicial. Qual é a progressão geométrica inicial? A1, A2, A3, reticências, certo? Reescrevendo ela, vai ficar o quê? A1 vezes Q, certo? A1 vezes Q quadrado, reticências. Tranquilo? Agora, eu vou reescrever ela da maneira que a questão informa. Ele quer saber, ó, o limite da soma dos quadrados dos termos. Ou seja, eu quero elevar cada termo ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Ó? Primeiro termo ao quadrado. A1 ao quadrado. Segundo termo ao quadrado vai ficar A1 ao quadrado, Q ao quadrado. O próximo termo ao quadrado vai ficar A1 ao quadrado, Q à quarta. E por aí vai. Certo? E veja bem, olhando para a segunda sequência aqui, que é essa daqui, eu consigo observar o seguinte. A razão da de cima é a razão, ó, Q. A razão dessa é a constante Q. Já a razão daqui de baixo, ó, dessa daqui de baixo, é uma Q'. Agora, observe bem, quem é essa Q'? Ó, de A1 quadrado passa para A1 quadrado Q quadrado. De A1 quadrado Q quadrado passa para A1 quadrado Q à quarta. Então, quem é o Q'? Concorda que o Q' é o Q quadrado? Então, de modo prático, essa soma infinita, que é o limite, né? O limite, quando n tende a infinito daquela soma, é o quê? A1 sobre 1 menos Q. Certo? Só que, na nova sequência, que também é uma PG, o limite daquela soma, vou chamar Sn', é o quê? É um A1' sobre 1 menos Q'. Só que, quem é o A1'? O A1', ó, é esse daqui, A1 quadrado. Então, isso aqui é igual a A1 quadrado sobre 1 menos Q'. E quem é Q'? É a nova razão, ó. A nova razão é Q quadrado. Então, fica A1 quadrado sobre 1 menos Q quadrado. Resposta correta, letra B. A1 quadrado sobre 1 menos Q quadrado. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessas questões, tenham entendido. Espero que eu esteja vos ajudando a passar nos seus respectivos concursos públicos, porque hoje eu sou funcionário público e eu quero que também você seja, e eu estou aqui para ajudar e contribuir na sua aprovação. Simbora, rumo ao topo? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!